bem, estamos de volta no seu dial e também no YouTube, ouvinte da Jovem Pan News, nessa tarde de quinta-feira. E o assunto agora é um levantamento que mostra o Congresso rachado, dividido em torno do tema da anistia para os envolvidos no 8 de janeiro, né? O INSS inundou o noticiário, mas a Jovem Pan não esquece as pautas e os posicionamentos dos paranaenses, pautas que vão aí traçar também momentos importantes de discussão aí nos próximos momentos, né? Por exemplo, esse levantamento que acaba de sair do Congresso em Foco, ele mostra como é que anda, né, esse termômetro interno do Congresso. Por quê? Essa é a dúvida. Se pautar a prova, seria só uma resistência do presidente da Câmara dos Deputados em colocar o assunto para ser discutido, porque está próximo ao presidente da República, ou porque entende que poderia ter um desenho com menos desgaste para si, né, e para que possa tentar também reeleição, aspas, depois, né? Então, são dúvidas que vão surgindo, mas esse resultado ele é muito interessante. Porque que ele mostra? Quase que um empate. 42% dos senadores e deputados afirmam discordar totalmente do desenho da proposta da anistia. E 40% dizem concordar totalmente com o desenho da medida. Entre os paranaenses, esse tema também vem gerando aí, ouvinte, divisão. O deputado Reinhold Stefanes, do PSD, por exemplo, disse, né, e reforçou seu posicionamento de ser extremamente favorável aí à questão da anistia para os condenados do 8 de janeiro. Vamos acompanhar o que ele disse. Eu sou a favor da anistia às pessoas que foram se manifestar no 8 de janeiro. Pessoas de bem, senhoras, professores, cabeleireira, pessoas que fizeram uma manifestação pacífica, que acabou em desordem porque havia muita gente infiltrada e que merece anistiados. No passado, o Brasil já fez anistias para assassinos, para pessoas que torturavam, que estavam numa guerrilha tentando implantar com armas uma ditadura comunista no Brasil, pessoas que assaltavam um banco, pessoas da esquerda, que muito mal fizeram. E agora, essas pessoas de bem, onde ninguém é armado, estavam com bandeira e bíblias, têm que ser anistiadas. O deputado Sargento Faur, do PSD, disse ser a favor da anistia por causa da desproporcionalidade das penas. Eu sou a favor da anistia humanitária contra os condenados do 8 de janeiro. Entendo que, primeiro, que essas pessoas não tentaram cometer os crimes dos quais elas estão sendo acusadas. Golpe, tentativa de golpe, abolição violenta do Estado. Isso, para mim, impossível para a grande maioria dessas pessoas que estão processadas, que muitas presas ou muitos já condenados e com meios restritivos de direito. Eu sou contra pela desproporcionalidade que foram tratadas, pela forma covarde e criminosa que foram tratadas no próprio dia 9, ao serem presas. Muitas dessas pessoas tinham chegado a Brasília durante a noite, não participaram de nenhum tipo de invasão, depredação, nada. Então, eu acho que a pacificação do país começa por essa anistia e depois nós vamos acertar os demais pontos que precisam ser acertados no país. Mas a anistia humanitária, já, não são criminosos, são pessoas revoltadas com a ascensão de um homem condenado por corrupção e lavagem de dinheiro ao poder no Brasil, mesmo sabendo que esse homem, por questões técnicas, teve os seus processos anulados. As pessoas não aceitaram e acabaram saindo às ruas, a princípio pacificamente, e uma pequena parcela, algumas centenas de pessoas, cometeram um pequeno delito de invasão de prédios públicos, destruição de patrimônio público, mas para você pacificar o país é preciso dessa anistia humanitária. Sou a favor. Também do PSD, a deputada Luísa Canziani se manifestou à Jovem Pan, que defende a anistia por entender que as penas que foram aplicadas, na visão dela, são desproporcionais.
Sou sim favorável à anistia aos condenados pelos atos no dia 8 de janeiro. Acompanho muito atentamente os processos, conheço cada vez mais as histórias, inclusive, dos condenados. Ouço relatos de vários familiares e acredito piamente que houve um exagero muito grande na imputação das penas, né? A gente tem pessoas condenadas a 14 anos de prisão por vandalismo, penas de 16, 17 anos. É assim, o que é mais absurdo é a gente comparar essas penas com as penas destinadas a réus que praticam crimes super graves, como homicídio, latrocínio, entre outros. E, inclusive, eu compartilho também da opinião do presidente da Câmara, Hugo Mota, de que não houve tentativa de golpe, não houve instituições interessadas, não houve líderes, inclusive, para que houvesse a aplicação de um golpe. Eu não sou favorável, é claro, à impunidade total, mas acredito sim que as penas impostas são desproporcionais. A gente ouviu aí a Canziani, mas em nota a deputada Carol D'Artora do PT também se posicionou, afirmou ser totalmente contra qualquer proposta de anistia. Ela disse o seguinte, abre aspas, o que aconteceu em 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito. Anistiar os envolvidos seria abrir um precedente gravíssimo de impunidade. Quem atentou contra a democracia precisa responder por seus atos com o rigor da lei. Não há reconciliação possível sem justiça e não podemos normalizar o autoritarismo. Há diversos projetos de lei na Câmara e no Senado que tratam lá do tema mais, você sabe, né, ouvinte? Aquele mais avançado até o momento prevê o perdão a todos os participantes dos atos, né, que se manifestaram em relação ao resultado das eleições, das últimas eleições de 22. É esse que tem a tal requerimento de urgência e há, portanto, a sensação, né, de que estagnou. O Brasil discutiu. O termômetro avançou, a oposição meteu pressão para garantir assinaturas e dar o trâmite de urgência. E aí, cadê o projeto da anistia? Alguém viu? Alguém ouviu falar? Agora, as notícias mais recentes trazem o que teria sido, né, um aceno, vamos chamar de aceno para não falar em promessa aqui, né, do Caiado, de aprovar a anistia se ele for eleito presidente em 2026. Então, aí o governador de Goiás trazendo, né, a manifestação, vamos chamar de um afago aqui a Jair Bolsonaro para pegar leve, mas no sentido de fazer essa costura aí com essa promessa. Ele foi questionado se o apoio à anistia seria uma condição para se criar um candidato da direita em 26. Aí nesse ponto eu vou dizer para você, ouvinte, ninguém tá dormindo, hein? Quando se fala em eleição, ele colocou, se eu for presidente da República, aspas, eu vou anistiar e começar uma nova história do Brasil. E aí ele disse exatamente, né, que ele colocaria ali uma cobrança para, a partir do Bolsonaro, para os governadores de direita se manifestarem. E, de fato, Caiado disse que iria anistiar, aspas, a situação toda. Então tem uma fila de governadores pré-candidatos, né? Porque pouquíssimos lançaram, aí, tirando o Zema, o seu nome para o jogo eleitoral de 2026. E naturalmente todos, embora venham com um discurso de centro, um discurso de equilíbrio, mais conectado à gestão, querem ser abraçados por Bolsonaro na fotografia, né? Na campanha. Então tá aí esse aceno em relação a isso, mas de fato a votação da anistia, a construção do processo de anistia como quer a direita, parece que vai a passos muito lentos, quase que de slow motion, desde que teve a sua urgência garantida e assegurada. Camila. É um assunto, Rafa, que tensiona muito a relação entre a Câmara e o STF, o Supremo Tribunal Federal. E a gente viu realmente ele ficando em segundo plano, não só por conta do escândalo do INSS, mas falando diretamente da relação entre os dois poderes, principalmente por conta de toda essa questão envolvendo ramagem. Isso porque, de fato, ali houve um excesso, a gente pode dizer assim, do STF, incluindo crimes, né, que estariam ali em outra instância por conta justamente dele ter esse foro privilegiado. E a repercussão, ou a reação da Câmara, a gente pode entender que foi equilibrada, porque de fato é isso que se espera, né? Que os poderes eles tenham esse contrabalanceamento.
O STF muda, faz ali uma adequação a partir dessa provocação, mas a Câmara vai lá e, vamos dizer, né, dobra a aposta. Pede que todo o processo, né, seja anulado. E a gente vê, inclusive, inconstitucionalidades nesse pedido, mas é justamente o Hugo Motta dizendo o quê? Que sim, sou o presidente do Sindicato dos Deputados, que é isso que o presidente da Câmara se tornou já há bastante tempo, né, há muitos anos. Ele faz essa defesa do Ramagem como quem diz que poderia ou iria defender qualquer outro deputado que estivesse em circunstância parecida. E por que ele faz isso, Rafa? Por que essa sinalização e esse processo do Ramagem, eu retomo aqui nesse momento? Porque ele precisa sinalizar que o voto que foi dado de confiança por todos os deputados na eleição dele à presidência da Câmara foi um voto assertivo, que ele está assim com os deputados. Ele vai tensionar ao máximo nesse quesito, diferente do que inclusive ele tinha combinado com a primeira turma, com vários dos ministros com quem ele dialoga, mas sabe que provavelmente vai sair derrotado na questão do 8 de janeiro. Por quê? Porque esse texto que prevê a anistia total, ele muito provavelmente não vai prosperar. É claro que o clima político aqui no Brasil tem mudado muito rapidamente, né? A cada instante você tem outro contexto, o enfraquecimento do poder executivo muitas vezes traz uma sinalização importante na relação entre todos os poderes ali em Brasília, mas hoje o que se desenha é de fato um acordão entre todo mundo. Supremo Tribunal Federal, o Senado, que a gente não pode desconsiderar nessa discussão, tanto que quem tem feito ali a redação desse texto alternativo é a equipe que está ligada a Davi Alcolumbre. E esse texto alternativo, ele vai olhar justamente para essa questão da desproporcionalidade das penas, porque você vê que mesmo quem é de oposição ao governo, os parlamentares paranaenses podem ser exemplo aqui, eles não dizem simplesmente que deve haver uma anistia irrestrita. São pouquíssimos os parlamentares que defendem uma anistia irrestrita. A gente começou aqui a reportagem justamente trazendo esse dado. A Câmara está dividida. O que eles defendem é uma proporcionalidade mais adequada para essas penas. E aí você tem lá a discussão sobre o que seria esses crimes de multidão, as pessoas foram influenciadas, estavam ali no calor do momento, ou a gente vai ter um entendimento de fato de que era uma construção, no próprio caso da Débora do Batom, que virou aí símbolo de toda essa questão da luta pela anistia do 8 de janeiro, segundo o julgamento dela, os ministros do Supremo, ela tinha vídeos postados nas redes sociais que demonstravam que ela tinha convicção do que ela estava fazendo, de que ela não estava ali despropositalmente. Tudo isso está em discussão quando você pensa em qual vai ser a dosimetria da pena. Mas, diante da repercussão que isso gerou e do entendimento de que há sim uma desproporcionalidade, especialmente se você compara com outros crimes cometidos pelo país afora, diante aí da nossa Constituição, do nosso Código Penal, os deputados tiveram uma reação que tende a prosperar numa mudança. Eu não diria que uma anistia irrestrita, mas num texto que, de fato, vai rever essas penas que já foram aplicadas e também já qual vai ser a dosimetria para aqueles que ainda serão julgados. Até porque, como é que você fala em anistia irrestrita ao 8 de janeiro, quando boa parte das pessoas ainda não foram julgadas? E, principalmente, Rafa, que essa decisão ela não interfira no julgamento daqueles que são enquadrados ou que estariam ali naquele grupo de planejadores, de executores, ou seja, que ela não abarque também Jair Bolsonaro, que é justamente a intenção do PL e é justamente a maior preocupação do Supremo Tribunal Federal. Então, o Hugo Motta, ele tem plena consciência de que muito provavelmente ele não vai conseguir entregar essa vitória, vamos dizer assim, aos deputados que lutam hoje pelo 8 de janeiro, até porque não há uma grande adesão dentro da própria Câmara, um entendimento único sobre uma anistia total e, principalmente, não há essa defesa por parte da população brasileira. A gente tem uma pesquisa que foi divulgada há alguns meses atrás pela Quest, que mostram que 56% dos brasileiros se opõem à anistia, 34% é que são a favor. Tudo isso está nessa balança, que tem pesado e pesado muito, e a gente se engana em pensar que saiu aí realmente da frente, né, da atenção dos parlamentares ou de Brasília como um todo por conta de todos esses outros escândalos, essas outras tensões. Não, está em pauta e sem dúvidas vai voltar à tona. Agora são